Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, eu quero ler um texto da Escritura e seguir fazendo exposição da série do livro de Apocalipse, como prometido aí aos irmãos. E eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Tu diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Os habitantes dessa cidade eram pessoas orgulhosas, arrogantes, autoconfiantes, e a igreja acabou se tornando como a cidade. Ao invés de influenciar, ela foi influenciada. E aí vamos ver Jesus enviar esta carta a essa igreja, né? Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, tinha fama, porém não tinha vida. Tinha obras, mas não tinha dignidade. Essa palavra Sardes significa escapados, ou aqueles que escaparam. Talvez isso seja uma referência aos poucos que escapariam da morte eterna na igreja. Sardes não existe mais hoje. Só existem algumas ruínas. Atualmente é a província turca de Manisa. E Jesus está enviando uma mensagem a esta igreja, revelando a necessidade de um avivamento. O que havia dentro daquela igreja era uma atmosfera espiritual, artificial, que substituía o Espírito Santo. Era algo simulado. E o primeiro passo para o avivamento é termos consciência de que tem crentes que estão mortos e outros que estão dormindo, precisando ser despertados. Por que será que a igreja brasileira precisa de um avivamento? Quando nós sabemos que estamos precisando de um avivamento? Em primeiro lugar, quando existem crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. O que significa ser morto espiritualmente? Não convertido, não é convertido. A igreja vivia de aparências. As palavras do Senhor Jesus Cristo a essa igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha nome, fama, tinha reputação na cidade. Não existia nenhuma falsa doutrina prosperando nessa igreja. Então, quando os homens olhavam para essa igreja, os homens diziam: nossa, uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Porém, a igreja estava morta. A maioria dos membros não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja de Sardes parecia um cemitério espiritual. Sardes não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Hoje, as pessoas consideram a igreja viva a que mais tem curas, manifestações, revelações, a que mais enche, a que tem mais dinheiro, a que tem mais membros. E para o povo brasileiro, para a igreja atual, uma igreja morta é uma igreja que não grita, que não dá glória, que o culto é racional, que há uma exposição do evangelho, a pregação bíblica. Isso para eles é ser igreja morta. Todo mundo dizia que Sardes era uma igreja poderosa, que era uma igreja viva, menos um. E o que vale, na verdade, é a mensagem desse um. Por quê? Porque ele conhece profundamente as nossas vidas. Estou falando nada mais, nada menos do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Quando Jesus examina a igreja profundamente, ele diz que não achou as obras íntegras diante de Deus. O povo via a igreja de fora para dentro, Jesus de dentro para fora. Uma coisa é parecer, outra é ser. A reputação daquela igreja era diante das pessoas e não diante de Deus. Deus não vê como homem. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Nós vemos pessoas hoje famosas no Brasil, até pregadores que se dizem reformados, querendo a glória, querendo fama, querendo pregar e depois receber aplausos. E isso não é bom. Eu acredito que naquele grande dia terá muitas pessoas que o Senhor irá falar assim para essas pessoas: vocês foram lembrados na terra, famosos na terra, mas serão esquecidos no céu. Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Então aprenda que a fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Outra coisa que percebemos aqui na igreja de Sardes é que a fé daquela igreja era uma fé de boca, somente de nome, não de coração. É como aquelas pessoas que cantam na igreja no domingo à noite, levanta a mão e diz: abro mão dos meus sonhos. E não acorda de manhã para ir no EBD, numa escola bíblica dominical. Como é que pode? É aquela história do pastor e do funeral. O pastor anunciou o funeral na igreja, colocou um caixão lá, os irmãos ficaram preocupados. O que é isso? Quem foi que morreu? Ele disse: faz a fila aí que vocês vão ver quem foi que morreu. E quando começaram a vir, veio o primeiro que olhou para o caixão, tinha um espelho no fundo do caixão, e ele tomou aquele susto e o pastor falou: é você. Você já está morto há muito tempo. Quantos anos você tem aqui nessa igreja? Você só faz falar da vida dos outros, não ora, não lê as escrituras, só vive no pecado, está morto espiritualmente. Os crentes de Sardes, a maioria só tinha o nome no rol de membro da igreja, mas não no livro da vida. Não adianta você ter o nome escrito lá, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não adianta, sou do Ministério Reformado de não sei aonde. Sou da Igreja Pentecostal, sou da Igreja Tradicional, sou da Igreja Universal, sou da Igreja Mundial. Se o seu nome não estiver no livro da vida, de nada adianta. Só que naquela igreja também existiam crentes fracos, doentes. O mundanismo, ele adoece a igreja. O pecado, ele mata a vontade de buscar as coisas de Deus. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição, não era heresia, era o mundanismo. Por baixo da aparência piedosa daquela congregação, né? Uma aparência, eles tinham a aparência, todo mundo reputava que eles eram piedosos, que era uma igreja poderosa. Mas o que havia por trás daquilo era impureza escondida na vida dos membros. Era uma igreja de aparências, como eu já disse. Então, o mundo estava entrando dentro da igreja. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo, se conformando com o mundo. Hoje nós vemos aí as pessoas dizendo que não tem nada a ver, que não tem nada não, que pode beber, que pode fumar, que pode tatuar, que pode fazer, que pode acontecer. Não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aqui não tem nada não. Muitos entenderam a graça como uma desculpa, uma licença para pecar. Isso não é graça, entendeu? O nome disso aí é descaração, é patifaria. Não tem nada a ver com a graça. A graça significa favor imerecido. Isso significa a graça. E nós estamos vendo o mundo entrando nas igrejas. Nós percebemos isso. Me responda, irmãos. Como uma igreja amiga do mundo pode despertar ou ganhar o mundo? Responda. Uma igreja igual ao mundo. Vai ganhar o mundo como? Se é igualzinho. Você que vai assistir esse vídeo, quantas vezes você tentou evangelizar alguém e alguém chegou para você e disse assim, ó: Deus é mais aí na sua igreja. Para ser igual a você, Deus me livre, eu prefiro ficar em minha casa. Eu não vou, não. Por quê? Porque talvez você está sendo igual ao mundo. E o mundanismo está aí. Eu não entendo o povo. O povo parece que as coisas saem para o mundo, a igreja pega primeiro, quer tanto se parecer, imita jogadores, imita cantores, imita famosos que passam na televisão e não consegue imitar a Jesus Cristo de Nazaré. Muito complicado. Jesus, ele dá algumas ordenanças à igreja. Ele disse: ser vigilante, fortaleça e consolide o que resta, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Eu vou sintetizar isso aqui em 3 princípios básicos. Primeiro, uma volta urgente à palavra de Deus. John Piper, ele disse: arranque as minhas pernas, mas não arranque a minha Bíblia. Eu posso entrar no céu sem as pernas, mas não sem a Bíblia.
O que é que aquelas pessoas ouviram, deviam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus, irmãos. A igreja tinha se apartado da palavra. Não existe avivamento sem palavra. O povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não sabem quem é Deus, as pessoas não conhecem atributos de Deus. Não sabem por quê. Pergunte a alguém, por que você está na igreja? Não sei. Vim aqui buscar as bênçãos do Senhor. Vim aqui receber minha vitória. Isso é ser cristão? Isso é evangelho? Evangelho não é isso aí não, irmãos. Quando há avivamento, o povo passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do avivamento é o povo voltar às Escrituras, se dedicar ao estudo das Escrituras Sagradas. O verdadeiro avivamento é fundamentado pela palavra de Deus, irmãos. Avivamento, não confunda avivamento com reteté, culto festivo, milagres. Hoje as pessoas dizem, eita, eu senti a presença de Deus. Eita, que Deus, a presença aqui veio forte. A presença de Deus é como Ele é, irmãos. Ele é santo. Como é que você sente tanta presença de Deus e nunca muda? Sabe, eu prego a palavra de Deus na igreja, na rua, seja lá onde for. E eu não vejo, quando acaba o culto, as pessoas saírem chorando, dizendo, eu preciso do Senhor, eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso largar essa vida que eu estou vivendo, eu preciso de Jesus. Eu não vejo. Responda para mim qual foi a última vez que você pegou um texto na Bíblia, você leu um versículo e você chorou. E aquele texto falou com você e você ficou o dia todo pensando naquele texto ali. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Nós precisamos voltar às Escrituras, irmãos. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. As pessoas vão para o culto, se sai do culto vai pecar, irmãos. Levanta a mão no culto, chega em casa, usa a mão para fazer outro tipo de coisa. Entendeu? Precisamos voltar urgente à palavra. Igreja brasileira, voltem às Escrituras. Voltem à palavra de Deus. É disso que precisamos. Não precisa de reteté, de campanha, de sal, de rosa, de óleo, de dinheiro. Precisamos da palavra de Deus. Outra coisa, o segundo princípio, uma volta à vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou, irmãos. A cidade foi invadida e dominada 2 vezes porque se sentia muito segura. Jesus alerta que se a igreja não vigiar, não acordar, ele vai vir como ladrão, inesperadamente. Muitos pensam, já estou uma vez salvo, salvo para sempre. Verdade, a salvação não se perde. Mas tem muita gente achando que está salvo e não está não. Viu? Vou lhe dizer por quê. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu me apego com esse texto aqui. Porque aí tem muita gente, eu sou eleito. A Bíblia diz que os eleitos é para viver. Ele elegeu para ser santo e irrepreensível. Santo é separado e irrepreensível é aquilo que não pode ser atingido. Sou eleito, vou pecar à vontade. Não, você não é eleito não. Só se for eleito do inferno. Olha o que diz a Bíblia aqui, Mateus capítulo 7. Para você que acha que está salvo e está aí na imoralidade, no pecado, praticando a iniquidade e dizendo que está salvo, né? Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí? Tá dando fruto ruim? Você é cortado e lançado no fogo. Simples. Então fique achando, eu estou salvo. Tá salvo? O salvo é o regenerado, é aquele que dá frutos dignos de arrependimento. A igreja de Sardes precisava, irmãos, vigiar. Olha, e nós precisamos de vigiar. Fuja de lugares, situações, pessoas. Cuidado com a vaidade do mundo, você é peregrino. Lembra de Davi? A pior coisa é a autoconfiança. Achar que é forte, que pode. Existiam pessoas ali que não estavam mortos espiritualmente, mas estavam dormindo, acomodados, indiferentes às coisas de Deus. Não tinha apetite espiritual. Outra coisa que aqui o texto está dizendo. Você que é um bereano, que é um crente fiel, você tem que fortalecer aqueles que estão com o pé na cova. Aqueles que estão se contaminando com o mundo. Pare de ser um crente claudicante que está firme hoje e amanhã está capenga, inconstante. Você precisa alertar. Olha aí, irmãos. Pior coisa é um crente omisso, que tem medo. Você tem medo de quê? Você não aprendeu a verdade? Por que está calado? Por que não abre a boca? Por
Porque não prega, porque não fala, porque não posta aí na internet aí a verdade. Tá com medo? Tá com medo de quê? Bota a cabeça a prêmio, meu irmão. Não tenha medo, não. Quem quiser aí, ó, vai me matar, vai te matar. E glória a Deus. Vamos pregar o evangelho sem medo. Precisamos ter medo dessas pessoas, não. Precisamos ter coragem, meus irmãos. Cristo voltará e você será julgado pela sua omissão. O terceiro princípio que eu destaco é uma volta à santidade. A indisposição espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Havia o remanescente. Então, embora aquela igreja estivesse cheia, a minoria não havia se contaminado. A maioria estava com as vestes manchadas, vestes sujas na Bíblia. Vestes manchadas fala de pecado, de impureza, de mundanismo. A igreja atual ela faz de tudo para esconder a eternidade do pecador. Eu te pergunto, você é salvo? O que é que garante a vida eterna? Jesus voltar hoje. Você sobe? A igreja brasileira precisa passar por um avivamento, ou ela vai enfrentar um sepultamento. E eu concluo falando sobre quais as bênçãos do avivamento que nós vamos desfrutar. Irmãos, uma vida de santidade agora é garantia de glória no futuro. A maioria é contaminado, se tornaram impuros pelo pecado. Mas o texto fala que o vencedor receberia vestes brancas, que representa símbolo de festa, pureza, felicidade, vitória. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santidade na terra não há glória no céu. Irmão, não se envergonhe do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O salvo, olha o que o texto está dizendo, que o salvo jamais seu nome será arriscado no livro da vida, meu irmão. As pessoas que estão mortas espiritualmente, negam a Cristo nessa vida, não tem o seu nome escrito no livro da vida. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Aprenda isso. O seu nome pode estar no registro da igreja, sem estar no registro de Deus. Então, isso é muito sério. Você ter carteirinha de membro da igreja e seu nome não está no livro da vida. Então não tenha apenas a reputação de que está vivo, se você já está morto. Isso é insuficiente. Importa que o seu nome esteja no livro da vida. Que Deus possa trazer sobre nós um avivamento. Que não possamos ser como os crentes de Sardes, mortos-vivos, zumbis do The Walking Dead. Naquele seriado The Walking Dead as pessoas vão em busca da carne, do outro ali para comer. Os seres humanos estão em busca do pecado. São mortos-vivos. Que Cristo traga um avivamento sobre nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica esta palavra para que você possa meditar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.